E aí, pessoal, tudo bem? Como conseguir e manter um emprego nos dias de hoje? Como ser promovido em qualquer empresa, dentro de qualquer organização? Como ser bem-sucedido na sua vida e na sua carreira? Se você quiser pagar R$ 8.000 num curso desses que te ensina todos esses segredos para você passar um fim de semana assistindo um workshop numa cidadezinha aqui perto do interior, vá. Todo mundo tem o direito de ser otário. Mas eu vou fazer um vídeo, talvez curto, onde eu vou tentar te passar um desses conceitos sobre criação de valor e sobre como não ser o cara chato que fica apontando os erros, as obrigações, os direitos em todos os lugares que olha, mas partindo do pressuposto de que isso vá ser útil para sua vida. Então, assim, com o propósito de fazer algo que pode ser útil ou não na sua vida, eu vou abrir a minha cara a tapa aqui e tá me dando até fadiga de fazer esse vídeo, porque para fazer esse vídeo eu vou criar uma fanfic em cima de uma situação real que eu experienciei aí um tempo atrás e que ela pode ser muito bem distorcida. Então acho que vai vir um monte de gente ideológico partidário falar que eu tô errado, que o capitalismo é opressor e que na verdade que até me cansa de imaginar o tanto de repercussão que isso pode dar. Como vocês são muito legais, então vamos a esse off-topic. Eu vou ter que arrumar um outro nome para off-topics, na verdade, porque esse canal ele já se transformou, ele já não é só de HOTS, ele é de HOTS e de outras coisas, então eu vou ter que chamar essa lista de off-topic de outra coisa que eu não pensei ainda. Vamos criar uma fanfic. O que você precisa para ter um emprego? Você precisa saber fazer alguma coisa. Não, e se você não souber? Você pode aprender fazendo, sua remuneração vai ser menor. Para você conseguir um emprego, primeiro a pessoa tem que enxergar algum valor em você. Você tem que ter algum valor capaz de gerar riqueza. Mundo injusto? Mundo injusto. Vamos supor que você sabe fazer pão. Você sabe fazer pão. Você tem grana para criar uma padaria? Você não tem 1,5 milhão para abrir uma padaria. Então o que você vai fazer? Você vai vender o seu trabalho para alguém que queira que você faça pão para ele vender. Então eu criei uma fanfic aqui em que eu tenho num vídeo sobre riqueza, valor, direitos e obrigações, eu tenho um cara que tem 1,5 milhão para abrir uma padaria e ele tem R$ 5.000 para comprar farinha de trigo, eletricidade, para pagar o porteiro que fica na porta da padaria, para deixar, né, comprar material de limpeza para limpar ali o caminho onde as pessoas vão passar até chegar no seu pão. Ele gasta 5.000 por mês além dos 1,5 milhão e aí, pegando todo o pão que você vende, ele gera R$ 9.000. Então ele investe 5 e colhe 9 todo mês porque ele já tem uma padaria de 1,5 milhão. Então vamos supor que o seu trabalho gere de riqueza para o empregador R$ 4.000 todo mês. Então ele precisa dessa geração de riqueza, caso contrário, ele nem faria essa padaria. Na verdade, uma das coisas que eu acho que atrapalha o nosso país é que a gente está menos preocupado com a geração de riqueza do que com a geração de dinheiro. Por exemplo, se você pegar um cara que tem 1,5 milhão hoje, e vamos pegar que ele invista num fundo meia boca aí que dê 1% e 1,5%. Se o cara investir num negócio que dê 1,5%, ele vai gerar todo mês 22 pau e meio. Então o que você acha que ele quer? Você acha que ele quer deixar 1,5 milhão gerando 22 pau e meio no banco parado? Ou ele quer abrir uma padaria só para você trabalhar lá e gerar 4 mil para ele? Pois é, né? Então, assim, qual é um dos maiores. Mas aí eu não vou entrar, porque aí vai começar a chover economista e chover. Esquece. Esquece que eu falei isso daqui. É, Não vamos falar de especulação, vamos falar do seu salário. O seu salário é 1,5 milhão. E aí você concordou em trabalhar para ele por 1,5 milhão. Você está gerando 4 de riqueza e ele está te pagando só 1,5. Por quê? Porque ele é um capitalista explorador, é um filho da puta. Só que aí ele tem que pagar os encargos dele. Ele tem que pagar, tipo, somando todos os impostos, todas as besteirinhas que você custa lá para que ele tenha você como registrado como funcionário. Dá isso daqui, então o seu custo real é isso e o que ele está gerando de lucro é 1,5 milhão. Então, se você parar para pensar, você está colocando o seu trabalho e ele está colocando o capital dele para que juntos vocês gerem mais ou menos a mesma coisa. Você está gerando 1,5 milhão, ele está gerando 1,5 milhão em cima de você. É claro que ele tem mais 200 empregados e aí ele exponencia toda essa geração da riqueza dele, contratando tempo de outras pessoas também. Beleza. Por que ele vai querer o seu pão e não o pão de outras pessoas? Ele vai querer o seu pão e não o pão de outras pessoas, porque se você convive com ele, não é sempre que dá para você conviver com o seu chefe. Você pode gerar não só riqueza, mas você pode gerar valor no seu trabalho. E aí você gera valor sendo puxa-saco? Não, não é sendo puxa-saco, mas é gerando valor.
Ser bom-humorado é ser puxa-saco? Não, é sempre bom trabalhar de uma pessoa que tá sempre de bom humor. Eu sofro de depressão e entendia que eu fico com cara de bosta o dia inteiro. E eu não dou um sorriso. Então, assim, você é obrigado a fazer isso? Não, mas é algo que gera valor com as pessoas. Se você não quer ter bom humor porque você é uma pessoa de mau humor, que pelo menos tem empatia, né? Se coloque no lugar dele, vê o que ele tá sentindo durante o dia. Não só o seu chefe, porque você é puxa-saco, todas as pessoas à sua volta. Quando vier um cliente nervoso comprar um pão, né, e gritar com você, ao invés de você gritar de volta e falar que o cara é um filho da puta, arrombado, desgraçado, lazarem, ao invés de você expulsar o cara porque ele nunca mais vai voltar para comprar pão lá, demonstre empatia e iniciativa. Fala, olha, desculpa, senhor, eu sei que você tá num dia difícil, o pão tá aqui, ó, e o preço é esse. Da próxima vez eu vou tentar te atender melhor aí, desculpa. O chefe vai ficar feliz, porque ele vai ver que ele tá colocando 1,5 milhão e ele tá, né, tem um funcionário com quem ele pode contar, que não vai espantar todo o cliente dele, porque imagina você investir tudo isso daqui e porque você tem um vendedor de pão esquentadinho, ao invés de vender 9 mil, a queda cai para 4 mil. Aí pronto. Né? Se você estava vendendo 9 mil reais e você tava, e o seu empregador ele estava gerando 1.500, quando você xinga um cliente e ele faz com que todos os amigos e toda a família dele nunca mais volte nessa padaria e essa padaria começa a vender 4 mil de pão, aí lascou, porque assim a sua riqueza está negativa e o cara ele tá perdendo dinheiro com você. Pare para pensar como poucos funcionários eles ligam o salário que eles recebem imediatamente às boas atividades e ao lucro da empresa. Não, né? Parece que você quer que a empresa se foda porque o seu empregador é um filho da puta que te explora e você quer mais é que ele se lasque. Se ele se lasca, ele fecha a padaria, vende a padaria por 1,5 milhão, investe 1,5 milhão no banco, você vai ser mandado embora e ele vai passar a ganhar 22 mil reais ao invés de 4 mil, aliás, de 1.500. Mas vamos supor que você é um cara legal e você trata tão bem as pessoas, mas você trata as pessoas tão bem que você conquistou vários clientes para sua padaria. E aí você começou a vender, tipo, 1.000 a mais. O que o seu empregador vai falar? Mano, esse cara tá me dando dinheiro. E aí você vai lá e conversa com ele e fala, escuta, eu seria melhor ainda se eu fizesse, por exemplo, um curso de confeitaria, porque aí eu ia melhorar os bolos ainda mais. Então esses clientes que não eram para estar aqui no começo, ele veio para cá porque você foi lá fazer o curso de confeiteiro, é esse preço que você ganha. Então, assim, o seu bom humor, a sua empatia, a sua iniciativa já fez com que você ganhasse um curso de confeiteiro porque ele quer que você trabalhe com ele naquela padaria. E aí, o que você fez? Você tem relações positivas, você tem pontos de karmas que vão te levar muito mais longe. Se o cara gosta de jogar HOTS, você pode ler, por exemplo, os Pet Notes e depois chegar para ele e falar, mano, você viu o que aconteceu com a Tirande? O cara é teu chefe, mas ele é ser humano e ele tem interesses, ele tem campos de interesse em que você pode entrar. Aí você fala, não, mas isso vai ser muito puxa-saco, o cara é meu chefe, ele não é meu amigo. Porra, se vocês dois gostam de Heroes of the Storm, não custa nada você criar um relacionamento baseado nesse tipo de informação sadia. Não é questão de ser puxa-saco. É questão que quando você for falar pra ele o quanto o Alarak tá mais da hora do que era, porque no Faust of the Storm ele só viu da Tirande, não tem nada do Alarak. Quando você contar pra ele o quanto o Alarak tá da hora, ele vai falar, puta que pariu, mano, legal. E ele sem tirar prazer em ter você por perto. Isso eu tô falando não é para você fazer com o seu chefe, é com todo mundo na vida, com todas as pessoas à sua volta. Porque quando você vem com notícias relevantes, vamos supor que o chefe, o seu chefe, dono da padaria ou qualquer pessoa que trabalhe com você na padaria está procurando, sei lá, coisas de cachorro para comprar ou um apartamento para comprar ou que seja uma bicicleta para comprar e você passa na frente de algum lugar e você descobre que tem uma bicicleta barata ou alguma coisa barata. Quando você fala pro cara, olha, tem um produto barato que você está procurando ali naquele lugar, vai lá ver, você economiza tempo e dinheiro pro cara. E o que você faz? Você gera valor com essa pessoa. Você está gerando não só riqueza, mas valor. E aí a pessoa vai falar, puta, o cara não só se preocupa com os meus interesses, ele não só sabe, né, mas ele ainda me ajuda dentro daquilo que ele pode. Eu tô falando que se o seu chefe estiver procurando um apartamento, você deve ir no site da imobiliária e passar a tarde inteira lá levantando as melhores pesquisas e falando, olha, chefinho, o que eu fiz aqui para você. Dá uma olhada aí. Não, você não deve fazer esse tipo de idiotice por ser puxa-saco. Você pode naturalmente, dentro do seu comportamento natural, ser legal ao ponto do cara enxergar valor em você.
Então, existem essas e existem outras infinitas formas de você gerar valor com uma pessoa de maneira que ela se interesse em ter você por perto. Porque, por mais que o cara seja um capitalista opressor contratando um proletário explorado, aqui você tem duas conexões humanas de pessoas que são livres para se relacionarem com quem quiserem. Isso é livre associação. E você pode muito bem ser uma pessoa agradável com as quais as pessoas querem se relacionar. Beleza? Agora, imagina que, assim, o empregado ele tem uma posição enfraquecida, explorada, mas esse cara aqui ele também está sob pressão. Porque o seu rendimento natural é 9 mil, né? Mas aí você lembra que teve uma paralisação, né, grevista umas 2 semanas atrás, e aí você não pode trabalhar, eu sou seu empregador e eu não posso descontar do seu salário se você não chegou porque não tinha ônibus. Eu tenho que arcar com essa despesa. Mas lembra que você teve conjuntivite e aí você não podia vir trabalhar porque senão você ia contaminar todos os outros aqui e os clientes com conjuntivite e aí você teve que ficar 3 dias em casa? Vamos colocar 4 dias em casa que aí minha conta fica mais fácil. Você ficou 4 dias em casa. E eu também não posso descontar porque você estava doente e você tem atestado. Aí lembra que a sua filha, ou a sua mãe, ou a sua tia se machucou e você teve que ir correndo levar ela lá para o hospital naquele dia e você não pôde aparecer? Lembro. E eu lembro também aquele dia que choveu e que, cara, você chegou. Não, você trabalhou meio período. Então, você trabalhou meio período e aí, assim, a riqueza que você gerou foi só 2 mil. Eu posso te mandar embora? Não, a CLT te protege. Então, esse é um dos porquês. Se eu tivesse essa grana hoje, eu não abriria uma padaria. Porque eu contrato um cara que é protegido totalmente pela CLT. Pelo amor de Deus, eu não tô aqui falando mal da CLT, tá? Antes de você vir aqui dizer que eu sou um capitalista malvado, que quero que a CLT seja abolida só para contratar escravo. Não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é dizer que esse cara aqui ele também corre riscos e ele pode ter uma geração de riqueza negativa e ainda assim ele não vai poder mandar embora porque a lei protege por N fatores. Se você chega num ponto desse em que você percebe que a sua tia foi atropelada, você teve que levar, você pegou conjuntivite, mas você tem direito a ficar em casa, mas aí também teve o dia da greve, teve uma série de coisas. Se você chegar para o seu empregador e falar, chefe, sabe aquele curso de confeitaria? Eu pedi para os caras lá para trancar a matrícula um mês, então aí esse mês você não vai ter que pagar. Ou seja, quando você libera o cara desse custo aqui, você reduz o prejuízo dele de R$ 1.000 para 439. Só que você vai gerar um valor de mais 5 mil. De juro, garanto. Porque a hora que o empregador ele não vai esperar que você tome essa atitude. Ele não vai esperar que você faça, olha, esse mês não precisa disso daqui, porque eu entendo as suas perdas do outro lado. Você está perdendo o curso? Não, você está adiando a conclusão do seu curso em um mês. Só que o cara ele vai falar, meu, eu ia ter um prejuízo de R$ 1.000 com esse cara esse mês e eu vou ter só de 500 porque ele teve o bom senso de mostrar compreensão e de que ele está antenado que o salário dele está imediatamente ligado à riqueza que ele gera. Então, esse cara aqui, se ele pode não, ele pode ser um filho da puta, nó cego e não ter noção e jamais te recompensar por isso. Mas esse cara num outro mês, eventualmente, ele pode falar, cara, você teve, né? Você foi muito razoável, então eu sei que eu não vou me ferrar investindo no seu crescimento. Então, depois que você terminar esse seu curso de confeiteiro aí, você pode fazer mais um, de repente, sei lá, de logística. Porque aí a gente consegue, com o tempo, melhorar ainda um pouco mais a sua renda. Você está vendo como para conseguir direitos, para conseguir benefícios, você não precisa necessariamente se calcar na lei, porque por mais que você consiga tudo que a lei te garante, ainda vai ser pouco. Então, você pode seguir caminhos alternativos, ao invés de ficar brigando por direitos, por tudo aquilo que a CLT te dá, por tudo aquilo que você tem direito, por tudo aquilo que a lei te garante, por tudo que. E ao invés de ficar o tempo inteiro com aquela atitude de capitalista é filho da puta, chefe é filho da puta, todo mundo que tem dinheiro é filho da puta, ao invés de você ficar pensando dessa forma, pense como é que você pode gerar valor para que as pessoas queiram cada vez mais que você se dê bem e para que você cada vez mais gere riqueza.
Isso pode te levar muito mais longe do que ser aquele cara chato que fica falando, escuta, mas a CLT diz que você não pode descontar aí do meu salário, né? E esse benefício aí é direito adquirido, cara, você não pode tirar. Foda-se que teve greve aí, foda-se que não importa o que aconteceu. Isso é problema seu para resolver. Você me deu esse benefício, agora você tem que me dar o dinheiro. O cara ele pode até te dar o dinheiro, mas ele vai te odiar para sempre. Na primeira oportunidade em que ele conseguir um padeiro para colocar no seu lugar, ele vai colocar. E não pense que isso daqui é sobre a padaria. Eu tô falando de coisas que acontecem dentro de grandes empresas. Em todas as posições. Isso daqui é de diretor com gerente, por exemplo. Então, assim, quando o gerente ele fica lá brigando por concessões, batendo pau, batendo pé por direito adquirido, jogando na cara tudo aquilo que deve ser feito, ele se torna uma conexão extremamente desagradável e, com o tempo, essa conexão ela tende a ser rompida. Então, quando o cara ele fala, quando você chega no seu ambiente de trabalho vendo o seu chefe como inimigo, e se portando e se referindo a ele como um inimigo, como se ele tivesse obrigação, você consegue um efeito parecido com o de um cara da nossa comunidade que fica falando, mas a Blizzard tem a obrigação de fazer isso, porque a Blizzard não tá nem aí, porque a Blizzard isso, porque a Blizzard aquilo, porque é uma bosta, é tudo uma bosta, os caras não estão nem aí, quer que se foda, é um negócio esculachado. Você se torna uma pessoa extremamente desagradável e que não gera valor. Você gera um valor negativo. Porque se você tem mau humor, se você não tem empatia, se você é egoísta, se você nunca toma iniciativa, se você nunca lê os pet notes e reclama das mudanças, os pet notes pode ser legislação, pode ser qualquer coisa na sua vida. Se você é sempre aquele cara desagradável de se ter por perto, o dia que surgir um emprego numa padaria melhor para ganhar um salário melhor, ou um dia que surgir uma promoção, o seu nome será o último a ser lembrado. E isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com puxa-saquismo. Tem a ver com você gerar valor o suficiente com as pessoas para que elas te queiram numa posição que gere maior riqueza. E elas vão te colocar. Eu acho que com alguns dos meus inscritos no canal, eu já tenho essa relação de valor positivo. Eu já tenho com vocês vocês têm um sentimento de gratidão por mim, que às vezes o dia que eu falar assim, gente, lembra quando a minha agenda era toda fodida e eu vivia sem horário para dar aula? Então, eu tive uma baixa aí, eu perdi metade dos meus alunos e eu tô precisando de aluno de inglês, por exemplo. Vocês têm gente para me recomendar? Cara, eu duvido que vocês não vão procurar e não vão pensar em pessoas que estejam interessadas no meu trabalho, porque vocês querem que eu tenha um trabalho legal e que eu ganhe grana para poder continuar ou não diretamente para continuar podendo fazer vídeos, mas simplesmente porque vocês querem me ver bem. Então, tornem-se essas pessoas que todo mundo quer ver bem. E você consegue isso muitas vezes gerando valor, e se você gera valor, você gera riqueza, e aí você tem que ficar pouco tempo brigando pelos seus direitos. Tá? Isso eu estou tirando de um caso real. Assim, eu dei benefício para uma pessoa, e eu concedi esse benefício no mês de outubro. No mês de novembro, meu pai morreu, eu tive que viajar pro Japão. Quando eu voltei com todos os meus alunos entrando de férias. Então, assim, cara, dezembro, janeiro, antes do carnaval, alunos novos não começam. Eu tive uma série de contratempos na hamburgueria que fizeram com que eu não pudesse tirar dinheiro de lá. E aí, assim, vem a pessoa e fala: Nah, mas você prometeu. Prometi. Prometi, cumpri e encerrei. Se você e muitas vezes na nossa vida ter conexões positivas vale muito mais do que o benefício, porque esse curso de confeiteiro ele pode até ser bom para você em termos de, né, você conseguiu essa grana, mas ter o lugar onde aplicar essa habilidade de confeiteiro, onde todo mundo quer o seu bem e quer que você esteja, não tem preço. É uma coisa que tem muito mais valor. Entenderam onde eu quis chegar? Bom, espero que sim. Eu espero, do fundo do meu coração, não ficar lendo, né, argumentos partidários aqui embaixo dizendo que eu sou uma coisa ou que eu sou outra. Atenham-se à mensagem que eu tentei passar para vocês. A importância da geração de valor, diferença disso e de riqueza, e o quanto a gente perde o nosso tempo brigando por direitos quando na verdade a gente devia estar preocupado em fazer parcerias que a gente consiga levar para a vida. Acho que a mensagem é essa. Espero que seja útil.
gente se vê na próxima.